Olá, pessoal. Vamos hoje dar continuidade aos nossos encontros com a aula sobre teoria das formas de governo em Platão, Aristóteles e Políbio. Como a gente viu lá na discussão sobre a introdução e a discussão célebre em Heródoto, né, a formatação de tipologias é algo histórico e de fundamental importância na elaboração do pensamento político ocidental. Quais as formas boas e as formas más de governo é uma discussão célebre, uma discussão antiga, uma discussão que nos permeia até os dias de hoje. Não mais com aquela roupagem antiga, da antiguidade. Nós discutimos hoje as formas de governo em outra perspectiva. Vocês vão ter oportunidade de estudar as formas de governo e a perspectiva do Estado na modernidade, né, que já há uma ruptura com a Idade Média e uma releitura dos clássicos. Maquiavel faz isso, né, Thomas Hobbes, de certa forma, faz isso. Mas nós estamos estudando aqui os primórdios desse debate, dessa discussão. Então, o filósofo, né, político lá da antiguidade é o que nós conhecemos hoje pelo cientista político, o cientista social que estuda as formas de governo, que é o cientista político. Então, na antiguidade, os cientistas políticos da época eram os filósofos, historiadores, enfim. E, logicamente, que tinham as suas limitações pelo período, né, pelas suas, vamos dizer assim, ferramentas disponíveis na época. Então, logicamente que se vislumbrava ali nos períodos históricos aos quais esses pensadores estavam inseridos, quais as formas eram as mais adequadas para que as sociedades fossem administradas. Então se tinha a visão de que uma sociedade, para ser bem-sucedida, perene e estável, era fundamental um governo que fosse responsivo do ponto de vista de suas demandas. Isso lá na antiguidade e hoje na contemporaneidade, passando pela modernidade. Então, quando se fala em constituição, está se falando na forma de governo, uma forma de se governar uma sociedade. Não é algo trivial e é algo fundamental, sobretudo para a formação de vocês na gestão pública, entender isso. Não é algo como eu vou elaborar alguns exercícios para vocês fazerem em cima do texto e uma expectativa que eu tenha a respeito dessas respostas, mas é fundamental o aprendizado, certo? O aprendizado do formato do Estado, de como o Estado historicamente é vislumbrado, né? De como as instituições elas se formatam historicamente, a importância da história nessa perspectiva, da engenharia institucional a qual está envolvidos os regimes políticos contemporâneos. Então, hoje, quando se fala em democracia, não é a democracia dos antigos, não é a democracia de Aristóteles, nem mesmo a visão de democracia ou de governo misto na Politeia aristotélica e no governo misto de Políbio. Não, é outra perspectiva e a gente vai ver isso com um texto que é subsequente da próxima aula, na semana que vem, dos capítulos referentes ao livro também de Norberto Bobbio, Liberalismo e Democracia, para nós entendermos aí a diferença entre a democracia que os antigos vislumbravam e a democracia moderna, essa que a gente entende hoje como um regime político mais adequado para as sociedades contemporâneas. Dito isto, eu vou começar, sem mais delongas, no capítulo 2 de Platão, a República, como sendo aí o tipo ideal, né? A República, a obra de Platão, onde ele vai trazer como a República ideal a República dos filósofos, vamos dizer assim. Então, consiste na composição harmônica e ordenada de 3 categorias de homens: os governantes filósofos, os guerreiros e os que se dedicam aos trabalhos produtivos. Trata-se de um estado que nunca existiu em nenhum lugar. Então, a visão de Platão é uma visão de tipo ideal,
de forma de governo, no qual a república dos filósofos seria mais adequada. Essa república poderia ser administrada por uma monarquia ou por uma aristocracia. As formas de governo ideais de Platão, essa república dos filósofos, vamos dizer assim, os filósofos, os sábios tomavam as principais decisões, ela fica no âmbito do tipo ideal. Na visão de Platão, nunca existiu nem nunca existirá uma forma de governo com essas características. Então, o modelo platônico é um modelo de uma tipologia clássica na qual só se inclui formas más de governo, embora nem todas igualmente más. Nenhuma dessas formas é boa. Como eu falei anteriormente, para Platão, as formas boas de governo são tipos ideais inalcançáveis. Só existem no mundo da filosofia. E Platão é pessimista, vamos dizer assim. Para ele, há uma visão pessimista da história. Tendo vivido na época da decadência da gloriosa democracia ateniense, examina, analisa e denuncia a degradação da polis, na qual ele vivia. Então, as formas de governo em Platão são todas elas más, só que não todas igualmente más. E a perspectiva, como eu passei no documento que eu passei para vocês, e no texto, ela é de degeneração, de uma pior a uma pior, maior ainda. Então, por exemplo, a democracia ela é menos ruim que a oligarquia, que é menos ruim que a democracia, que é menos ruim que a tirania. Percebe que a democracia ela só é menos ruim que a tirania. Então, a visão de Platão de um governo democrático é a pior possível. Para ele, o regime democrático é um regime de liberdade, na qual essa se confunde com libertinagem, vamos dizer assim. A libertinagem daqueles que estão situados na base da pirâmide social, que são os despossuidores. Esses jamais podem tomar decisão, porque as decisões geralmente vão debandar para a degeneração da sociedade como um todo. Então, o Platão é um conservador nato, e as suas formas de governo, a sua tipologia, ela vai se enquadrar justamente dentro dessa perspectiva negativa que ele tem da história. Então, cada forma de governo para Platão é representada por um tipo humano. Então, a perspectiva de Platão não é muito em cima das instituições, mas sim do comportamento de cada indivíduo naquela forma de governo, vamos dizer assim. Então, no governo democrático, o homem é ambicioso e deseja honrarias. Então, o excesso disso leva à degeneração do regime. No governo oligárquico, o homem é ávido por riquezas. Ou seja, no excesso disso, dessa avidez por riquezas, o regime se degenera. No governo democrático, o corpo social é licencioso, com desejo imoderado de liberdade. Não devemos confundir a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos. O nosso conceito de liberdade hoje, aquele que está lá na nossa Constituição, é outro conceito. Isso, no momento adequado, nós vamos trabalhar. Por isso é importante a leitura dos textos. Certo? Não deixem de fazer a leitura dos textos. As aulas que eu transmito para vocês aqui são insuficientes. Na verdade, as aulas servem como um subsídio importante para o entendimento do assunto. Um catalisador, mas não é, por si só, você vai absorver o entendimento, a apreensão do conteúdo. Precisa fazer a leitura. E aí, para facilitar, eu elaborei os slides que eu passei para vocês para facilitar. Eu estou, a princípio, no início aqui, em cima deles, e depois eu vou para a leitura propriamente dita. Então, não devemos confundir liberdade dos antigos com liberdade dos modernos, certo? No governo tirano, o homem é violento, sem controle. Então, o excesso de violência desembocaria ali nessa tirania, que é característica, e aí, se você for perceber isso friamente, os regimes políticos contemporâneos que não são democráticos, eles tendem a serem bastante violentos com seus súditos. Não podemos chamar em regimes tiranos indivíduos de cidadãos. Cidadãos são em democracias estáveis, vamos dizer assim. Como e por que ocorre a passagem de uma constituição para outra? Questionamento feito aí na discussão de Bobbio sobre Platão. Então, a mudança de uma constituição para outra parece coincidir com a passagem de uma geração a outra.
o desvirtuamento leva à corrupção, como eu falei lá, em relação ao homem, né, ao tipo de homem inserido naquela determinada forma de governo. Então, quando se desvirtua, isso cai em corrupção, e essa corrupção leva à degeneração do regime. A corrupção de um princípio consiste em seu excesso. Então, como eu falei anteriormente, o excesso no governo democrático é o excesso de ambição e de desejo de honrarias. O excesso no governo oligárquico é o excesso da avidez por riqueza. O excesso no governo democrático é o excesso da licenciosidade que a liberdade traz, levando à convulsão social. E no governo tirano é o excesso da violência, né? Onde você tem uma violência exacerbada, fora de controle, seja na antiguidade platônica, seja na contemporaneidade, o regime está, sim, no mínimo instável, certo? A honra do homem democrático se corrompe quando se transforma em ambição imoderada e ânsia de poder. A riqueza do homem oligárquico quando se transforma em avidez, avareza, ostentação despudorada de bens que leva à inveja e à revolta dos pobres. Imagine que isso aí, quando a gente escuta isso, a gente fica lembrando da Operação Lava Jato, né? Ou seja, a ganância de certos indivíduos na sociedade, se não for controlada, isso desemboca em revoltas, né? Desemboca em revoluções. Por isso a importância do Estado, das instituições do Estado, né? Então pensem que vocês estão estudando aqui é a vida de vocês, né? Que vocês estão estudando aqui na Antiguidade Clássica, na Idade Moderna e na perspectiva contemporânea que a gente vai ver nessa disciplina diz respeito às nossas vidas. Então, a liberdade do homem democrático, quando este passa a ser licencioso, como eu falei, acreditando que tudo é permitido, que todas as regras podem ser transgredidas impunemente. O poder tirano, quando se transforma em puro arbítrio e violência pela própria violência. Então, essas são, né, as causas, vamos dizer assim, porque uma Constituição passa a outra na visão de Platão. Então, na visão de Platão, como eu falei para vocês, ela é degenerativa, como pode ser visto no slide, onde você tem um modelo platônico, né, onde eu coloquei as setinhas aqui, né, fica bastante claro, né, essa degeneração, a forma decadente e pessimista que Platão tem da história. E aí a gente tem a consistência da teoria de Platão. É amplamente reconhecido que a teoria platônica do Estado como organismo deve muito à sua teoria do homem. Perceba, né? Reforçando o que eu já falei. A filosofia platônica é um exemplo notável da teoria orgânica da sociedade. Isto é, da teoria que concebe a sociedade ou o Estado como um verdadeiro organismo, à imagem e semelhança do corpo humano. Então, um organismo, né, saudável seria uma forma de governo na qual você tem uma estrutura de poder equilibrada. Então, equilíbrio não é equilíbrio que a gente vai ver nas discussões do governo misto em Políbio e na Politeia de Aristóteles, mas no controle dos excessos dos homens que governam em cada forma de governo. Então, a monarquia e a aristocracia são tipos ideais, como eu falei anteriormente. Timocracia, oligarquia, democracia e tirania são tipos reais. A linha teórica platônica ela influenciou em Aristóteles, nas 6 formas de governo que vão ser formatadas por Aristóteles e vai permear toda a discussão sobre formas de governo na Antiguidade Clássica e que até hoje, né, discutimos no mundo ocidental. Monarquia, aristocracia, democracia positiva, democracia negativa, oligarquia e tirania. Em ordem decrescente, seriam essas as formas de governo. Isso é uma discussão introdutória, né, sobre Platão. Nós vamos pontuar agora no texto, né, e eu gostaria que vocês fossem para a página 45 do texto de Bobbio sobre as formas de governo. E vamos fazer algumas leituras com comentários. Em várias das suas obras, né, aí no capítulo 2 de Platão, em várias de suas obras, Platão
fala das diversas modalidades de constituição, reforçando Constituição como sendo sinônimo de forma de governo. Então, hoje, quando você fala da sua Constituição, da nossa Constituição, a Constituição do Brasil, de 1988, nós estamos falando da forma de governo pelo qual o Brasil é submetido. Certo? Assunto que é desenvolvido particularmente nos 3 diálogos de A República, o Político e das Leis. Vou deter-me aqui, óbvio, né? Em especial em A República, que dedica ao tema 2 livros, o 8º e o 9º, e terminarei com referência ao Político. O diálogo de A República é, como todos sabem, uma descrição da República ideal, aquela que eu falei lá no início, que tem por objetivo a realização da justiça entendida como atribuição a cada um da obrigação que lhe cabe de acordo com as próprias aptidões. Consiste na composição harmônica e ordenada de 3 categorias de homens: os governantes filósofos, os guerreiros e os que se dedicam aos trabalhos produtivos. Trata-se de um Estado que nunca existiu em nenhum lugar. Então, perceba, reforçando aquilo que eu falei no início, como é destinado o pensamento platônico. Então, essa república ideal, na qual os governantes filósofos, os guerreiros e os trabalhadores se dedicariam aí a uma república na qual os filósofos estariam no topo, isso não aconteceu em lugar nenhum, e Platão reforça isso. Indo para o parágrafo, 2 parágrafos subsequentes, todos os estados que realmente existem, na mesma página 45, os estados reais são corrompidos, embora de modo desigual. Perceba a leitura casando com a questão da degeneração. Enquanto o estado perfeito é um só, e não pode deixar de ser assim, porque só pode haver uma Constituição perfeita, os estados imperfeitos são muitos, de conformidade com o princípio afirmado em um trecho do diálogo, segundo o qual a forma da virtude é uma só, mas o vício tem uma variedade infinita. Segue-se que a tipologia das formas de governo de A República, em contraste com a que consideramos até agora, originada no primeiro debate sobre o tema, inclui só formas más, embora nem todas igualmente más. Nenhuma dessas formas é boa. Então, perceba que em Platão, o que difere da discussão lá, da discussão célebre, né, do Heródoto, é essa perspectiva na qual, e aí pode ser bem representada na página 46, no segundo gráfico, né, que nós vemos aí, onde você tem 2 sinais de mais fora da equação, vamos dizer assim, e vários sinais de menos. Na verdade, esses sinais de menos, numa forma degenerada, como a gente viu no gráfico que eu apresentei para vocês das setinhas das formas de governo em Platão, todas são corrompidas, só que umas são piores que outras. Na verdade, aí em página 46, segundo parágrafo, logo após esse gráfico comentado, Platão, como todos os grandes conservadores, e aí reforçando aquilo que eu falei para vocês, né, Platão é um conservador, que sempre vê um passado com benevolência e o futuro com espanto, tem uma concepção pessimista da história, uma concepção terrorista, como diria Kant. Vê a história não como um progresso indefinido, mas ao contrário, como um regresso definido. Não como uma passagem do bem para o melhor, mas como um regresso do mal para o pior. Tendo vivido na época da decadência da gloriosa democracia ateniense, examina, analisa e denuncia a degradação da polis, não seu esplendor. É também, como todos os grandes conservadores, um historiador e um moralista da decadência das nações, mais do que da sua grandeza. Diante da degradação contínua da história, a solução só pode estar fora da história, atingível por um processo de sublimação que representa uma mudança radical, a ponto de levantar a suspeita de que a história não é capaz de recebê-la e suportá-la, com relação ao que acontece de fato no mundo. Então, todas as constituições são corrompidas na visão de Platão, e esse tipo ideal dessa república platônica, na qual os filósofos que são os que governam, essa visão ela vamos dizer assim, irrealista. Continuando na página 47, em substância,
Platão também aceita que haja 6 formas de governo. Destas, porém, reserva 2 para a constituição ideal. E lembre-se que o ideal é irreal na visão platônica. E 4 para as formas reais que se afastam, em grau maior ou menor, da forma ideal. Das 4 constituições corrompidas, a segunda, a terceira e a quarta correspondem exatamente às formas corrompidas das tipologias tradicionais. A oligarquia corresponde à forma corrompida da aristocracia, a democracia à politeia, como Aristóteles chamará o governo do povo na sua forma pura, a tirania à monarquia, a democracia de Timé, que significa honra, é uma forma introduzida por Platão para designar a transição entre a constituição ideal e as 3 formas ruins tradicionais. Ele se pergunta, não é esta, talvez, a democracia, uma forma de governo situada entre a aristocracia e a oligarquia? Na realidade histórica de seu tempo, a democracia estava representada, em especial, pelo governo de Esparta, que Platão admirava e que tomou como modelo para descrever sua república ideal. De fato, o governo democrático de Esparta era o mais próximo da constituição ideal. Sua falha e fator de corrupção consistia em honrar os guerreiros mais do que os sábios. Outra observação a fazer é a seguinte: enquanto nas tipologias tradicionais que vamos estudar, sobretudo as de Aristóteles e Políbio, as 6 formas se alternam, sucedendo a forma boa a má que lhe corresponde. Na representação platônica, uma vez proposta a forma ideal, que no livro 8º é assemelhada à aristocracia, seguem-se as outras 4 corrompidas, de modo descendente, degenerativo. Não há, assim, alternância, mas uma decadência contínua, gradual, necessária, um movimento de cima para baixo até atingir o ponto inferior, extremo, que é o último elo da cadeia. Então perceba, certo? Reforçando aí, que as 2 formas de governos ideais, que seriam aquelas que consolidaria a república ideal dos filósofos governantes, estariam configuradas no regime monárquico ou aristocrático, sobretudo o aristocrático, já que eu estou falando de governantes sábios, que seriam minoritários ou os notáveis da sociedade que Platão vislumbrou. Então, no limite é isso, certo? E para encerrar essa exposição a respeito da visão de Platão, na página 51, certo? No primeiro parágrafo nós temos a seguinte leitura: como se manifesta a corrupção do Estado? Essencialmente pela discórdia. Esse é um dos grandes temas da filosofia política de todos os tempos, um tema recorrente, sobretudo devido à reflexão política que examina os problemas do Estado, não ex parte populi, ou seja, porque deste ponto de vista o problema de fundo é o da liberdade, mas ex parte principis, isto é, do ponto de vista daqueles que detêm o poder e que têm a responsabilidade de conservá-lo. Tanto é que quando a gente fala o governante, a gente fala o príncipe. Esse príncipe pode ser um monarca, uma assembleia de notáveis ou uma assembleia representativa da maioria, até hoje, certo? Quando Maquiavel escreve o príncipe, ele não está escrevendo somente para um rei, ele está escrevendo para distinguir formas de governo. E todas as formas de governo têm um príncipe, e esse príncipe não necessariamente é um rei, certo? Para os que consideram o problema político ex parte príncipes, e Platão é seguramente um deles, talvez o maior de todos, o tema fundamental não é o da liberdade do indivíduo com respeito ao Estado, mas o da unidade do Estado com relação ao indivíduo. Se este é o bem maior, o mal será a discórdia, princípio da desagregação da unidade. Da discórdia nascem os males da fragmentação da estrutura social, a cisão em partidos, o choque das facções, por fim, a anarquia, o maior dos males que representa o fim do Estado. A situação mais favorável à instituição do pior tipo de governo, a tirania. O tema da discórdia como moléstia, como patologia do Estado, é frequente.
A corrupção do Estado é muitas vezes comparada à doença do organismo, dada a analogia contínua proposta por Platão. Então veja essa perspectiva, né, do Platão, relacionando a estrutura social ao próprio Estado, na qual essa estrutura social, para que seja sadia, ela precisa ser organizada para evitar discórdias. Sabemos que no mundo contemporâneo isso é praticamente impossível, né? Por isso, né, de repente, a visão platônica está tão distante da realidade. Na visão contemporânea, a discórdia, a formação de facções e partidos políticos é a regra. Então, como manter todos em respeito? Esse é o grande desafio das democracias contemporâneas, mas teremos tempo para discutir isso no momento certo. Por enquanto, ficamos aqui na Antiguidade Clássica. Passado por Platão, vamos entrar agora em Aristóteles, né, fazendo o mesmo esquema, começando com os slides e indo depois para a leitura pontual, comentada. No capítulo 3 temos Aristóteles. A teoria clássica das formas de governo é aquela exposta por Aristóteles na Política. A Política, né, livro de Aristóteles, está dividida em 8 livros, obra aristotélica. Deste, 2, o terceiro e o quarto, estão dedicados à descrição e à classificação das formas de governo. No que diz respeito à Constituição, o conceito principal, né, e aí falando de formas de governo, como falei para vocês anteriormente, diz respeito às constituições, são as constituições que dizem qual a forma de governo daquele determinado Estado. Na definição de Aristóteles, seria a ordenação das magistraturas, dos cargos públicos. Ou seja, os magistrados, os eleitos pelo povo, aqueles que estão nos cargos públicos, teriam de obedecer aí ao interesse do público baseado nessa Constituição. Um tema a respeito do qual Aristóteles não cessa de chamar a atenção do leitor é que há muitas constituições diferentes. Portanto, uma das primeiras tarefas do estudioso da política é descrevê-las e classificá-las. Ou seja, até hoje a gente faz isso, né? Descrever as formas de governo e classificar os estados dentro dessas tipologias. Né? Até hoje, como eu falei lá na primeira aula de conteúdo, sobre as tipologias, por exemplo, do Democracy Index. Quem governa e como se governa? Essa é a grande preocupação. O modelo aristotélico das formas de governo, essas formas de governo se apresentam em ordem da melhor para a pior. Ela também é degenerativa, mas ela, diferente da de Platão, não tem aquela visão negativa em todas elas. Então nós temos as formas boas e as formas más em Aristóteles. Essa perspectiva ela é degenerativa também e ela é decadente. Então veja que começa aqui com a monarquia, vai para a aristocracia, aparece a politia, que seria uma forma de governo na qual você teria a junção de duas formas ruins de governo, ou seja, a oligarquia e a democracia, estaria inserida no que eles definem por politeia. A democracia apareceria aqui, em quarto, depois a oligarquia e a tirania. A diferença entre a aristocracia e a oligarquia estaria no fim que os notáveis teriam dos seus governos. Na aristocracia o fim é o bem público, na oligarquia o fim é o interesse só daqueles notáveis. Então nós temos essa perspectiva, que nesse gráfico se apresenta muito bem. A politeia, que poderia ser uma forma de democracia, na qual você tem os pobres e os ricos tomando as decisões, aparece entre as piores das melhores formas de governo, e a democracia, na qual apenas os pobres governam, os despossuídos, estaria entre as piores formas de governo, em primeiro, ou seja, seria a melhor entre as piores. Está aí no slide. Então, como Constituição e governo significam a mesma coisa, e o governo é o poder soberano da cidade, é necessário que esse poder soberano seja exercido por um só, por poucos ou por muitos. Quando um só, poucos ou muitos, exerce um poder buscando um interesse comum, temos necessariamente as constituições retas. Quando o exercem no seu interesse privado, temos desvios. Chamamos reino ao governo monárquico que se propõe a fazer o bem público. Aristocracia ao governo de poucos, quando tem por finalidade o bem comum. Quando a massa governa visando o bem público,
temos a pólida, politeia, aparece com diversas nomenclaturas, vamos dizer, palavra com que designamos em comum todas as constituições. As degenerações das formas de governo precedentes são a tirania, com respeito ao reino, a oligarquia, em relação à aristocracia, e a democracia, no que diz respeito à politeia, ao pólida. Na verdade, a tirania é o governo monárquico exercido em favor do monarca, a oligarquia visa o interesse dos ricos e a democracia ao dos pobres, propriamente. Mas nenhuma dessas formas mira a utilidade comum, que seria a interseção, né? Numa sociedade, o bem comum, o bem público, não é só voltado para as maiorias pobres, mas sim para a sociedade como um todo, certo? Os ricos, os pobres e a classe média. Por isso que Aristóteles vai bater tão forte na questão da classe média. Por isso que a classe média é tão importante para Aristóteles. Então, uma sociedade onde você tem poucos ricos, muitos pobres, a tendência a você ter uma revolução e um conflito é muito grande. Já numa sociedade onde você tem poucos ricos, geralmente são sempre poucos ricos, e a camada de pobres também é pouca, você tem uma grande quantidade de pessoas situadas na classe média, a tendência a esse regime ser estável é maior na visão de Aristóteles. E, logicamente, se você for analisar friamente, até hoje é assim. As sociedades de democracias estáveis são sociedades nas quais as classes médias são grandes maiorias. É só você pegar e fazer um levantamento, né, das democracias estáveis, que eu já falei para vocês que é minoritário no mundo, e ver as condições socioeconômicas das suas populações. Então, indo para a leitura propriamente dita, peço a vocês que se dirijam à página 55, o capítulo 3, relacionado a Aristóteles, para fazermos as leituras pontuais. A teoria clássica das formas de governo é aquela exposta por Aristóteles na política. É clássica e foi repetida durante séculos sem variações sensíveis. Aqui também Aristóteles parece ter fixado, em definitivo, algumas categorias fundamentais que nós, seus pósteros, continuamos a empregar no esforço de compreender a realidade. A política, a política, está dividida em 8 livros. Desses 2, o terceiro e o quarto estão dedicados à descrição e à classificação das formas de governo. O primeiro trata da origem do Estado, o segundo critica as teorias políticas precedentes, em especial a platônica. O quinto trata das mudanças das constituições, isto é, da passagem de uma forma de governo a outra. O sexto estuda, em particular, as várias formas de democracia e de oligarquia. As duas formas de governo em que Aristóteles se detém com maior atenção em toda a obra. O sétimo e o oitavo tratam das melhores formas de constituição. Por que Aristóteles se dedica mais a essas formas de democracia e de oligarquia? Porque é justamente a união dessas duas formas consideradas ruins, consideradas más por Aristóteles, que você vai ter a composição de uma forma mista de governo, antecipando a Políbio, que é a politeia. Antecipando também a contemporaneidade e a discussão de poliarquia de Dao, ou seja, um regime político no qual você vai ter ali, né, na visão aristotélica, ricos e pobres governando juntos, um limitando o poder do outro. E a gente sabe muito bem que limitado o poder é uma das principais questões, uma das principais funções das instituições nos estados contemporâneos de democracias liberais estáveis. Não é isso? Então, o termo empregado por Aristóteles para designar o que até aqui venho chamando de forma de governo é politeia. Traduzido, via de regra, como constituição, vale notar que na política encontramos muitas definições de constituição. Uma dessas definições está no livro terceiro. Mas, enfim, politeia aparece com essas duas perspectivas conceituais, certo? Para ficar claro. Ela aparece como uma forma de governo, certo? Dentro da perspectiva das 6 formas de governo, seria a terceira forma de governo colocada na tipologia aristotélica, na qual há a junção de duas formas ruins de governo, sejam elas democracia e oligarquia. E também aparece com esse conceito, né, de constituição. Então, só que sabemos que constituição são as formas de governo. Constituições são as diversas formas de governo. Então, aparece com essas duas definições. As duas estão corretas. Ok? Indo para a página 56,
o terceiro parágrafo, temos a leitura. Em poucas linhas, o autor formula com extrema simplicidade e concisão a célebre teoria das 6 formas de governo. Fica bem claro que essa tipologia deriva do emprego simultâneo dos 2 critérios fundamentais: quem governa e como governa. Com base no primeiro critério, as constituições podem ser distinguidas conforme o poder resida numa só pessoa, monarquia, em poucas pessoas, aristocracia, e em muitas, politia ou politeia. Com base no segundo, as constituições podem ser boas ou más, com a consequência de que as 3 primeiras formas boas se acrescentam e se contrapõem às 3 formas más: a tirania, a oligarquia e a democracia. A simplicidade e a clareza desta tipologia são tais que seria desnecessário qualquer comentário além de certas considerações terminológicas. Monarquia significa propriamente governo de um só, mas na tipologia aristotélica quer dizer governo bom de um só, ao qual corresponde como governo mau a tirania. Então, o governo bom de um só é monarquia. O governo ruim ou mau de um só, a tirania. Contemporaneamente, você poderia colocar, ora, os governos autoritários são tiranos, por sua vez, são formas ruins, más de governo. É isso? Do mesmo modo, oligarquia, que significa propriamente governo de poucos, corresponde a governo mau de poucos, a que está relacionada a aristocracia como forma boa de governo. Então perceba, quando a gente fala, falando do Brasil, da República Velha, a gente não fala república aristocrática, a gente fala república oligárquica. Estaria aí uma influência de Aristóteles? Muito possivelmente, muito possivelmente. Então, o termo oligarquia conservou de fato nos séculos seguintes seu significado pejorativo original. Ainda hoje se costuma falar de oligarquias no sentido negativo, para designar grupos de poder restritos que governam sem um apoio popular, como era a política do café com leite na República Velha Brasileira, contrapondo-se assim à democracia. Quanto à aristocracia, que significa propriamente governo dos melhores, é o único dos 3 termos designando as formas boas que tem por si mesmo um significado positivo. No curso do tempo, manteve significação menos negativa do que a de oligarquia, mas perdeu o sentido original de governo dos melhores. Na linguagem política moderna, entendemos via de regra por governos aristocráticos os que se baseiam em grupos restritos. Continuando, na página 57, a maior novidade, a estranheza terminológica, é o uso de politia, para indicar a constituição caracterizada pelo governo de muitos e bom. Estranheza porque, como vimos, politia, termo que traduz politeia, sem traduzi-lo, significa constituição. É, portanto, um termo genérico, não específico. Hoje, quando queremos usar uma palavra grega para indicar o governo de muitos, dizemos poliarquia. É o que faz, por exemplo, o cientista político Robert Dahl para denominar a democracia pluralística dos Estados Unidos da América, mas não só ela. No seu livro clássico A Poliarquia, Dahl não fala poliarquia apenas para a democracia dos Estados Unidos. Os gregos conheciam esse termo, que encontramos, por exemplo, em Tucídides, mas o empregavam na acepção pejorativa de comando militar exercido por muitas pessoas, criando desordem e confusão. A confusão que cria no leitor o uso do termo genérico politia ou constituição para indicar uma das 6 possíveis constituições é ainda maior, porque outra obra, a Ética a Nicômaco, Aristóteles, repetindo a classificação das formas boas e más, emprega para denotar a terceira forma boa ao termo timocracia, que encontramos em Platão, usado para designar a primeira das 4 formas de governo descendentes da forma boa. Então, é uma discussão aqui que termina embaralhando o nosso entendimento. Mas para não embaralhar, certo? Sigam a tipologia que está lá no slide, aquela que eu coloquei anteriormente, certo? Então as tipologias são essas aqui. Estão aqui muito claramente, certo? E elas são as seguintes: monarquia, governo bom de um só. Aristocracia, governo bom de poucos. Politia, politeia, pólida,
governo misto, no qual você tem oligarquia e democracia, ambos tomando decisões em conjunto. Democracia, oligarquia, né? A democracia seria um governo voltado só para os pobres, a oligarquia um governo voltado só para os ricos, e a tirania um governo voltado só para o tirano. Então temos as formas boas e as formas más, nessa perspectiva delineada de forma muito clara. O resto é debate de interpretação de autores. E aí a gente não vai ficar nesse debate, né? Então, indo para a página 58, no último parágrafo, e aí, né, quase encerrando a discussão sobre Aristóteles, nós temos o seguinte. Há ainda uma observação a fazer sobre a distinção entre as formas boas e más. Com base em que critério Aristóteles distingue uma da outra? Vale lembrar o que disse na última parte da lição sobre Platão a propósito da distinção que o filósofo introduz em O Político. O critério de Aristóteles é diferente. Não é o consenso ou a força, a legalidade ou a ilegalidade, mas, sobretudo, interesse comum ou interesse pessoal. Como a gente falou lá, aristocracia, governo de poucos voltados para o bem público. E não o interesse pessoal da aristocracia. As formas boas são aquelas em que os governantes visam o interesse comum. Mas, ou seja, as formas más são aquelas em que os governantes têm em vista o interesse próprio. Este critério está estreitamente associado ao conceito aristotélico da polis, ou do Estado no sentido moderno da palavra. A razão pela qual os indivíduos se reúnem nas cidades, isto é, formam comunidades políticas, não é apenas a de viver em comum, mas a de viver bem. Para o objetivo da boa vida, para que o objetivo da boa vida possa ser realizado, é necessário que os cidadãos visem ao interesse comum, ou em conjunto ou por intermédio dos seus governantes. Quando os governantes se aproveitam do poder que receberam ou conquistaram para perseguir interesses particulares, a comunidade política se realiza menos... colocou aqui em português, a redação está ruim, menos bem, mas se realiza de forma incompleta. Ou não se realiza, assumindo uma forma política corrompida ou degenerada com relação à forma pura. Aristóteles distingue 3 tipos de relações de poder. O poder do pai sobre o filho, do senhor sobre o escravo e do governante sobre o governado. Essas 3 formas de poder se distinguem entre si com base no tipo de interesse perseguido. O poder dos senhores é exercido no seu próprio interesse. O paterno, no interesse dos filhos. O político, no interesse comum de governantes e governados. Então, o que se deve levar em conta é o interesse político do bem coletivo, segundo Aristóteles. Na página 59, uma outra referência importante do texto. A importância histórica da teoria das 6 formas de governo, do modo como foi fixada por Aristóteles, é enorme. Certo? Aristóteles é o cara, né? Mas não devemos dar-lhe uma importância excessiva dentro da obra aristotélica, que é mais rica de observações e determinações do que poderia parecer, considerando a tipologia que estudamos. Poder-se-ia mesmo dizer que o êxito histórico do esquema de classificação, facilmente compreensível como o de todos os esquemas que reduzem uma realidade histórica complexa, como era a das cidades gregas e de suas evoluções e revoluções, terminou induzindo uma leitura simplificada da política, desprezando a complexidade das suas articulações internas. Aristóteles analisa cada uma das 6 formas em especificações históricas, subdividindo-as em muitas espécies particulares, cuja determinação faz com que o esquema geral pareça muito menos rígido do que ficou consignado na tradição do pensamento político. Por vezes, deixa de seguir esse esquema ao estudar a passagem de uma subespécie para outra. Considere-se, por exemplo, a primeira forma de governo, a monarquia. Isso aí ele vai para outros caminhos. O que ele está querendo dizer aqui, o Bobbio, é que a discussão ela é mais complexa, mas nós não estamos interessados nela por enquanto, né? O que é importante é destacarmos essas tipologias como sendo tipologias clássicas fundamentais para o desenvolvimento do estudo do Estado e das constituições, que é isso que a gente estuda nessa disciplina. O que é que nós estudamos? Vamos dizer assim, do ponto de vista bem sintético, bem enxuto.
como os estados são governados, o formato de suas constituições. É isso, certo? Então, logicamente, que a discussão ela é de teoria, então nós temos que ler para entender cada vez mais profundamente as questões. Então, na página 60, no penúltimo parágrafo, ele diz o seguinte: é preciso ter muita atenção neste ponto. A politeia é uma mistura de oligarquia e democracia. Então, reforçando aquilo que eu já disse. Mas o esquema abstrato não nos diz que tanto a oligarquia como a democracia são formas corrompidas? E aí? O primeiro problema, portanto, colocado diante da politia é o de que uma forma boa pode resultar de uma fusão de duas formas más. Porque as duas formas são corrompidas, voltadas para o interesse só de seus grupos. Mas quando esses interesses são colocados num mesmo poder político, numa mesma estrutura constitucional, a negociação passa a ser o ponto fundamental. Certo? De certa forma, na politeia, Aristóteles antecede toda uma discussão muito importante para as sociedades ocidentais, a de limitar poder, balance of power, na balança do poder, de como o poder ele é negociado. Onde não há negociação de poder e há rupturas revolucionárias, o que nós temos são tiranias instaladas, como nós vimos nos regimes comunistas da antiga União Soviética, os que vigem ainda hoje em dia, é exemplo de Cuba, né? Mas não instalamos regimes estáveis e de desempenhos econômicos interessantes. São as democracias que fazem esse papel, mas para isso elas precisam de instituições nas quais os governos tenham responsabilidade, né? Se responsabilizem por elas. Então, para finalizar, na página 62, lá no penúltimo parágrafo também, diz o seguinte: chamamos a atenção do leitor para este tema, o da estabilidade. Um tema verdadeiramente central na história das reflexões acerca do bom governo, pois um dos critérios fundamentais que permite distinguir, ainda hoje, o bom do mau governo é a sua estabilidade. Então, um governo que perpassa muito tempo, não estou falando de um governo específico eleito, de um governo na sua forma. Então, a forma de governo que está na nossa Constituição, por exemplo, a Constituição do Brasil de 1988, já está aí com mais de 30 anos. Para se manter estável, sem ameaças de retrocesso a regimes autoritários que já aconteceu na nossa história, precisamos de estabilidade política e não de polarização política. Perceba. O que faz com que a mistura de democracia e oligarquia seja boa, e com ela se busca uma determinada forma política correspondente a certa estrutura social, caracterizada pela predominância de uma classe que não é rica, como na oligarquia, nem pobre, como na democracia, é justamente o fato de que está menos sujeita às mutações rápidas provocadas pelos conflitos sociais, os quais, por sua vez, resultam da divisão muito nítida entre classes contrapostas. Então, o segredo da estabilidade está na estabilidade social, na visão de Aristóteles, e não na perspectiva meramente institucional ou meramente no caráter do homem, como a gente vai ver na questão institucional polibiana e na questão do homem, do perfil do homem governante em Platão. Em Aristóteles, a questão é social, é a da estrutura social. A estrutura social ela vai ser fundamental para a estrutura política. E assim encerramos Aristóteles. E vamos agora para o nosso último autor, o último pensador, também grego, mas que passou toda a sua vida em Roma, e não à toa. A forma de governo que ele enxerga como a melhor é a República Romana, né? A Constituição da Roma republicana, e que a discussão ela finaliza, vamos dizer assim, essa discussão clássica que nós estamos tendo aqui, pelo menos nas aulas gravadas, né? Vou elaborar as questões, passar para vocês e vamos continuar discutindo aí nas redes sociais, né? nos grupos. Políbio, né? Livro História de Políbio. Neste livro, Políbio desenvolveu uma exposição pormenorizada da Constituição Romana. Então, o modelo de Políbio segue 3 teses. Primeiro, existem fundamentalmente 6 formas de governo, 3 boas e 3 más, seguindo a tradição, né, que já vem ali desde Platão. Essas 6 formas, né, desde Platão, com a perspectiva que todas são más, mas que existem 3 formas más e 3 boas, Aristóteles. Né?
As 6 formas se sucedem umas às outras de acordo com um determinado ritmo, constituindo assim um ciclo repetido no tempo. Então, a segunda tese. A terceira tese, além dessas 6 formas tradicionais, há uma 7ª, exemplificada pela Constituição Romana, que eu acabei de dizer, que é a melhor de todas, enquanto síntese das 3 formas boas, onde você vai encontrar no governo misto romano, da República Romana, as 3 formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. E por isso que ela é estável. Estável não quer dizer que ela é eterna, né? Vamos dizer assim. A Constituição mista, o governo misto, é semelhante à Politeia de Aristóteles e vai, logicamente, ser a base da discussão sobre equilíbrio de poder que a gente vai ter a partir da modernidade, né? Principalmente em Montesquieu e no Federalista. Federalista que vai ser justamente um texto que vocês vão ler, que a gente vai discutir, debater, vocês vão estudar. Então, a teoria dos ciclos de Políbio ela é extremamente importante, ela é clássica e histórica. Os governos virtuosos são baseados nas leis e não no interesse próprio, ou no interesse comum, como em Aristóteles. Então, a questão que Políbio vai ser o primeiro a levantar é a questão do império das leis. Então, esse é o ciclo polibiano, né, que está aí, eu passei para vocês, está aí nos slides. Né, ficou bem bonitinho, né? Então, o ciclo é o seguinte: você tem a monarquia, ela se degenera em tirania, depois nasce a aristocracia, depois vem a oligarquia, aí a democracia, e um termo que ele usa para a democracia negativa, que é a oclocracia, que é o governo da multidão, da turba, das massas desordenadas. Mais ou menos aquilo que a gente vê nos movimentos de rua, de destruição em massa, vamos dizer assim. Então, o governo misto seria a 7ª forma, que estaria fora desse ciclo e estaria configurado na Constituição Romana. Então, o que é que nós temos aí? Na perspectiva polibiana. O processo histórico se desenvolve em uma tendência que é degenerativa. No entanto, diferente do ciclo platônico, que é decadente e que cada forma de governo é uma degeneração da precedente, num processo contínuo, o ciclo polibiano se desenvolve através de uma alternância de constituições boas e más, como vocês percebem. Monarquia, aí vem a tirania, que é uma forma ruim. Da degeneração da tirania vem a aristocracia, que é uma forma boa. Aí vem a oligarquia, que é uma forma ruim, né, de governo de poucos. Aí vem a democracia, que para ele, na visão dele, é a forma boa, reta. E a oclocracia, que seria degenerativa. Para você evitar esse ciclo, o governo teria que ser a 7ª forma da República Romana, que na verdade configura as 3 formas boas de governo numa. Diferente de Aristóteles, que bota as 2 formas ruins, oligarquia e democracia, ele coloca para ele, que ele define como formas boas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia na Constituição Romana. Então, a Constituição boa que segue é inferior àquela que a precede. A má é pior do que a má que a precede. A tese de Políbio é de que todas as constituições simples são más porque são simples, independente mesmo de que seja as consideradas retas. Mesmo as constituições retas, das formas consideradas boas de governo, elas são simples, do ponto de vista de que você só tem uma categoria ali governando. Qual o remédio para isso? O governo misto, configurado na Constituição Romana. Uma Constituição que combina as 3 formas clássicas boas de governo: controle recíproco entre os poderes, antecedente da discussão teórica sobre equilíbrio de poder encontrada, como eu falei para vocês, em Montesquieu e no Federalista. O tema do equilíbrio dos poderes, que na Idade Moderna se tornará o tema central das teorias constitucionalistas, com o nome de Balance of Power, né? Balança do poder, é um dos que dominam toda a tradição do pensamento político ocidental. E aí, a Constituição Romana, né, vem aí aparece como grande cereja do bolo lá em Políbio. E aí, para reforçar essa discussão, né, e repetindo, né, que em Aristóteles a Politeia são 2 formas que ele considera ruins de governo, más de governo, que se transforma numa boa, por questão justamente do equilíbrio encontrado entre as 2 forças. Na Constituição Romana são as 3 formas boas de governo configuradas na Constituição Romana. Certo? Então, vamos lá, para reforçar na leitura, peço para vocês irem para o texto, página 65.
Além dos textos de Platão e de Aristóteles, a Antiguidade Clássica nos legou uma terceira obra fundamental para a teoria das formas de governo, o livro sexto da História de Políbio. É um texto de autoridade não menor do que a de Platão e Aristóteles, basta pensar em Maquiavel. Ao contrário dos dois primeiros, Políbio, que viveu no século II a.C., não é um filósofo, mas um historiador. Grego de nascimento, foi deportado para Roma depois da conquista da Grécia. Entrou em contato ali com os meios mais elevados, especialmente o Círculo dos Cipiões, escrevendo em grego a primeira grande história apologética de Roma antes de Tito Livio. Terminadas as guerras púnicas, que eram as guerras entre Roma e Cartago, Roma avizinhava-se no auge da sua potência. Depois de narrar os episódios da Batalha de Cannes, Políbio se detém no livro sexto para fazer uma exposição pormenorizada da Constituição Romana, redigindo um pequeno tratado de direito público romano, no qual descreveu as várias funções públicas, os cônsules, o senado, os tribunos da plebe, a organização militar e etc. O motivo por que o historiador descreve a Constituição do povo, cuja história narra, é explicado da seguinte forma. Deve-se considerar a constituição de um povo como a causa primordial do êxito ou do insucesso de todas as ações. E aí um dos motivos que ele vai dizer, que ele vai afirmar que Roma merece a vitória sobre Cartago nas chamadas guerras púnicas é que Cartago é governado de forma tirânica. E que Roma é governada de uma forma republicana, onde você tem o equilíbrio dos poderes configurado em sua Constituição. E por tal merece a vitória sobre os cartagineses. Essa é a visão de Políbio. Indo para a página 66, lá nos dois penúltimos parágrafos, se coloca o seguinte. A única observação que podemos fazer é de natureza terminológica. Políbio chama democracia a terceira forma que Aristóteles tinha denominado de politia. Quer dizer, emprega o termo democracia com conotação positiva, ao contrário de Platão e Aristóteles. Pouco depois, passa a tratar, como seria de esperar, das formas corrompidas. Não se pode chamar de reino qualquer governo de uma só pessoa, mas só o que é aceito voluntariamente, exercido de acordo com a razão, mais do que com o terror e a força. Também não se deve considerar aristocracia todo governo de poucos, mas só o que é dirigido por aqueles que foram eleitos os mais justos e sábios. Da mesma forma, não é um governo popular aquele em que a multidão decide o que se deve fazer, mas sim aquele onde é tradicional e habitual venerar os deuses, honrar os pais, respeitar os mais idosos, obedecer às leis. Podemos considerar, assim, 6 espécies de constituição. 3 são conhecidas por todos, já falamos sobre elas. Outras 3, derivadas das primeiras, são a tirania, a oligarquia e a oclocracia, que são as formas degeneradas. E a oclocracia é um termo de forma corrompida que ele traz novo, que nada mais é que significa aí, inclusive na página 67 tem a sua definição, governo da multidão, da massa, da plebe, o que corresponde bem ao nosso governo de massa ou das massas. É uma visão negativa aí em Políbio. E aí, logicamente, ele vai ter toda uma reverência à questão da Constituição. Então, na página 69, no primeiro parágrafo, eu peço para que vocês se encaminhem para essa página, tem-se o seguinte. A tese principal da teoria polibiana das constituições é, sem dúvida, a do governo misto. Lembre-se desse termo, governo misto. Lembre-se lá, na Politeia de Aristóteles, é uma espécie de governo misto. Políbio passou a história do pensamento político como defensor por excelência do governo misto. Não será difícil descobrir o nexo existente entre a ideia do governo misto e a teoria dos ciclos. Esta pôs em evidência o fato de que todas as formas simples, tanto aquelas consideradas tradicionalmente retas como as corrompidas, têm uma duração breve, porque estão destinadas pela própria natureza a transformar-se numa forma diferente. Isso significa que todas as constituições sofrem de um vício, o da falta de estabilidade. Vício grave porque, por consenso geral, quanto mais estável uma constituição, mais louvável. Qual é o objetivo de uma constituição? Para repetir a definição aristotélica, posso dizer que é ordenar os cargos governativos, isto é, estabelecer quem deve governar, permitir o desenvolvimento regular e ordeiro da vida civil, o que não pode ocorrer se o sistema político sofre alterações contínuas.
Um dos temas recorrentes da filosofia política, um dos temas recorrentes da teoria política é o da ordem, muito mais do que o seu contrário, a liberdade. A teoria dos ciclos demonstra que as constituições comuns são instáveis, enquanto instáveis todas elas, mesmo as consideradas tradicionalmente boas, são más, embora isso possa parecer paradoxal. Do ponto de vista do valor supremo da ordem, garantido pela estabilidade, desaparece a distinção entre constituições boas e más. Essa distinção desaparece se observa o que umas e outras têm em comum. São constituições simples, nas quais quem governa são o rei ou o tirano, os melhores ou os mais ricos, ou o povo ou a plebe. A tese de Políbio é a de que todas as constituições simples são más porque são simples, mesmo as constituições retas. Qual o remédio, então? Reforçando o que eu disse lá atrás, o governo misto. Isto é, uma constituição que combine as três formas clássicas. Antes mesmo de terminar as três formas clássicas boas de governo. Antes mesmo de terminar a enumeração das três formas boas, na passagem citada acima, Políbio acrescenta as seguintes palavras, antecipando um conceito que desenvolverá mais completamente nos parágrafos sucessivos. E aí ele vem com a defesa do governo misto. E para finalizar, certo? Para finalizar não, ainda temos 3 pontos. Na página 70, temos aí mais uma citação, no terceiro parágrafo. A composição das 3 formas de governo consiste no fato de que o rei está sujeito ao controle do povo, que participa adequadamente do governo. Este, por sua vez, é controlado pelo Senado. Como o rei representa o princípio monárquico, o povo, o princípio democrático e o Senado, o aristocrático, o resultado dessa combinação é uma nova forma de governo que não coincide com as 3 formas simples retas, porque é composta nem com as 3 formas corrompidas, porque é reta. Quanto à razão, a excelência do governo misto, Políbio vai encontrá-la no mecanismo de controle recíproco dos poderes ou no princípio do equilíbrio de poder. Esse é um ponto de grande importância. O tema do equilíbrio dos poderes, que na Idade Moderna se tornará o tema central das teorias constitucionalistas, com o nome de Balance of Power, como já falei, é um dos que dominam toda a tradição do pensamento político ocidental. Embora a teoria do governo misto, tão bem formulada por Políbio, não deva ser confundida com a teoria moderna da separação e do equilíbrio dos poderes enunciada por Montesquieu, em forma que se tornou famosa, é um fato que a teoria do governo misto e a teoria do equilíbrio precedem para e passo. O que a continuação do discurso confirma quando Políbio expõe particularizadamente os princípios em que se inspira a Constituição Romana. Então veja, né, que aí, de fato, a tese de Políbio ela é de que uma Constituição ela precisa ser mais complexa. Uma Constituição simples, mesmo que reta, ela tende à corrupção. E aí é fundamental, porque essa coisa do equilíbrio vai se dar com base na questão legal e não na questão social, como em Aristóteles. E aí, na página 71, no terceiro parágrafo, temos o seguinte. Com essas afirmativas, Políbio conclui perfeitamente a exposição que iniciara dizendo que a primeira causa do êxito ou do insucesso de um povo deve ser procurado na sua Constituição. De fato, o que Políbio evidencia claramente para afirmar a excelência de uma Constituição é o que hoje chamaríamos de seu mecanismo. A teoria de Políbio é uma teoria dos mecanismos constitucionais que tornam possível uma forma de governo estável, por isso preferível a qualquer outra. É verdade que hoje não nos inclinamos tanto a admitir que a causa fundamental do êxito ou do fracasso de um povo seja a sua Constituição. Tendemos a afastar nossa análise do sistema político para o sistema social subjacente, da anatomia das instituições políticas para a anatomia da sociedade civil, das relações de poder para as relações de produção. No entanto, a preferência atribuída às instituições perdurou longamente. Ela perdura até hoje. E é justamente essa grande rivalidade que nós temos nas ciências sociais. Os institucionalistas e os marxistas. Os que defendem as estruturas institucionais como sendo os mecanismos de estabilidade da sociedade e dos governos, e aqueles que vão criticá-las e dizer que os mecanismos de equilíbrio estará justamente no equilíbrio social e não no equilíbrio institucional, como os marxistas defendem. Tá certo? E aí sim, para encerrarmos
a discussão aqui sobre Políbio, nós temos que, na página 72, no último parágrafo, no que concerne ao ritmo de mudança, ele é mais lento do que as das constituições simples, porque, mediante o mecanismo de conciliação das três partes que compõem a sociedade no seu conjunto, os conflitos entre partes que nas constituições simples provocam as transformações constitucionais, a passagem brusca e violenta de uma forma para a outra, são resolvidos dentro do sistema político. Se produzem mudanças, elas são, como diríamos hoje, sistemáticas e não extra-sistemáticas, graduais e não violentas. Provocam não um desequilíbrio imprevisto que gera a revolução, mas uma alteração do equilíbrio interno que é absorvida por um deslocamento do mesmo equilíbrio em grau diferente. No que respeita à razão, que pode explicar por que as constituições mistas também decaem e morrem, ela consiste num tal deslocamento do equilíbrio entre as três partes em favor de uma delas, que a Constituição deixa de ser mista para se tornar simples. A julgar pelo que Políbio diz sobre Cartago, que tinha um governo misto, mas que estava destinada à derrota porque tinha caído nas mãos de um governo democrático no sentido depreciativo da palavra, enquanto Roma deveria ser vitoriosa porque ali o equilíbrio entre os três poderes ainda não se havia rompido em favor de um só dentre eles. Ou seja, não tinha se transformado num poder tirânico, seja da plebe, seja de um grupo de pessoas notáveis ou ricas, seja do monarca ou do tirano. Então, isso é de fundamental importância para a formação da teoria política contemporânea. É na teoria clássica que está o nascedouro da discussão do que nós entendemos hoje por Estado e governo. Então, eu finalizo aqui, os nossos 3 grandes pensadores políticos das formas de governo clássica, Platão, Aristóteles e Políbio, e discutiremos isso a posteriori. Assistam a aula e até a próxima.